Antes de mais, devo dizer que, se não tinham percebido porque é que eu insisti no nome da doutora Teresa Moraes, ficaram a perceber depois do discurso dela. E, portanto, permitam-me que me dirija à doutora Teresa Moraes, com quem tive a honra de conviver enquanto deputado à Assembleia da República. É um exemplo de dedicação e de trabalho em prol de Portugal. Como secretária de Estado e como deputada, sempre se empenhou e empenha na busca das melhores soluções para o nosso país. É com muito orgulho que a tenho hoje aqui, a representar o PSD, nesta apresentação da minha candidatura à Câmara de Faro. E pedi-lhe para aceitar o meu convite porque quero que a minha candidatura valorize a mulher. Quero uma candidatura paritária. Quero que as mulheres estejam na minha lista por aquilo que valem e não para cumprir formalidades legais. Quero, por isso, ter tantas mulheres como homens na minha lista à Câmara. A mulher tem por direito próprio um inquestionável lugar na gestão política de Portugal e, no caso concreto, do nosso Conselho. Sem as mulheres na política, Portugal e FAF ficariam pior. Sou um convicto apoiante da participação cada vez maior das mulheres na gestão da coisa pública. E como a vejo como um exemplo da participação feminina na vida pública portuguesa, através de si, quero homenagear todas e cada uma das mulheres de FAF. Com elas, elevaremos o nosso Conselho a um patamar maior. Com elas, seremos capazes de fazer mais, muito mais, pela nossa terra. Quero que conheçam FAF por ser um Conselho que respeita todos e que acarinha e respeita as suas mulheres. Caro Nuno Melo, já nos conhecemos desde os tempos da faculdade, é verdade, onde fomos inclusivamente adversários nas candidaturas à Associação de Estudantes da Universidade. Voltamos a encontrar-nos posteriormente nos tribunais, enquanto advogados, e mais tarde na Assembleia da República. Sabes a estima e a consideração que tenho por ti. É por isso um gosto ser candidato com o apoio do CDS-PP e poder contar com o apoio de gente amiga e honrada que nele milita. Caro Jorge Costa, considero-te um irmão mais novo. É irmão, aliás, que nunca tive, não é? Foi por ti, pela tua dedicação ao PSD e pelo amor que também sei que tens à tua terra, que aceitei ser candidato. Teria sido mais fácil para mim recusar qualquer convite. Mas não poderia nunca permitir que vincasse a falta de honra e de palavra. No dia 1 de outubro provaremos, em nome de FAF, que somos ossos duros de roer e que connosco ninguém fante. Dr. Rui Flórido, agradeço-lhe a si e ao seu partido a confiança que estão a depositar em mim. Espero não os defraudar. Tenho o máximo respeito pelo CDS-PP e pelos seus militantes e simpatizantes. Aliás, os meus pais, agora de longa idade, foram até militantes do seu partido. Deixaram o partido a contragosto e pelo gosto maior de apoiar o filho. Por isso me revejo nesta coligação e nesta união à FAF. Minhas amigas e meus amigos fafenses, a candidatura que abracei pelo PSD e pelo CDS-PP tem um único objetivo, uma única ambição, FAF. É uma candidatura totalmente aberta. Nela cabem sociais-democratas, democratas cristãos, socialistas, comunistas, bloquistas e pessoas que se rebejam em nenhuma força política, independentes por isso. Trabalhar em nome e em prol de FAF não depende de ter partido e nem depende de estar em algum partido em particular. Depende tão só e apenas do propósito de querer servir a terra, de trabalhar para ela. Cabem, pois, aqui todos os que colocam em primeiro lugar FAF. Aqueles que deixam FAF para segundo plano têm outras candidaturas para escolher. Aqui o desígnio é FAF. Por isso quero contar com todos, que tal como eu, estão disponíveis para servir a sua terra e para fazer de FAF um conselho melhor. Um conselho que coloque em primeiro plano as suas crianças e os seus idosos. Que seja, por isso, um conselho solidário. Que estime e apoie as suas instituições particulares de solidariedade social. FAF pode e deve ser um conselho solidário, um conselho que sabe cuidar. Um conselho que acarinha os mais frágeis. Um conselho que se distinga pelo apoio às populações mais dependentes da governação local. FAF já é uma referência na inclusão. Pode ser uma referência maior no carinho e no amor que transmite aos mais velhos, mais carecidos do nosso apoio. E FAF tem demonstrado que é uma terra solidária, que está sempre disponível para abraçar novas causas,
desde que essas causas sejam a favor de quem mais precisa em cada momento. O município tem, por isso, que ter as políticas mais adequadas e orientadas para a resolução dos problemas que afetam famílias, pessoas individuais, crianças, jovens e idosos. Connosco, o FAF será a terra mais solidária de Portugal. Também a população jovem, com os estudos secundários concluídos ou com a licenciatura terminada, têm que estar a coberto das nossas opções. FAF tem uma imensa população jovem desempregada. São centenas de famílias que vivem a angústia da falta de soluções. São os pais e os avós que querem os seus filhos e netos ao seu lado e que têm que os deixar partir para onde as possibilidades de emprego são uma realidade. Não é isso que queremos. Não é isso que desejamos. Queremos os jovens fafenses a poder encontrar na sua terra o seu futuro. O emprego que lhes propicie uma vida estável e lhes faculte o acesso ao futuro que ambicionam. Ninguém acredite que o emprego público municipal resolve este problema. Quem o disser mente e mente descaradamente. Temos que ser audazes e captar investimento exterior para que o emprego surja. Não é com mentiras que se resolvem problemas. É com políticas de atração de investimento concretas que seremos capazes de tornar FAF um concelho com um nível de desemprego muito menor, sobretudo nas populações jovens. Desejamos ser também um concelho sem desemprego. A nossa aposta será também na qualidade de vida, no saneamento básico que tarda em chegar. Não podemos, em 2017, continuar a ter níveis de cobertura de rede de saneamento tão baixas. Temos que alargar rapidamente a rede de saneamento básico para que as populações vivam com melhor qualidade de vida. Temos que concluir, igualmente, a rede pública de abastecimento de água. Temos que alargar as nossas zonas verdes, criar novos espaços verdes e colocá-los à disposição das populações. A cidade e as nossas freguesias têm que proporcionar às suas populações espaços para o recreio e para uma vida saudável. Vamos também investir fortemente nos equipamentos desportivos, com a construção de 10 polidesportivos cobertos ao longo do mandato e com a construção de mais 2 piscinas municipais. A prática desportiva, num concelho que durante meses está sujeito às intempéries, tem que ter soluções para que, efetivamente, se possa desenvolver durante todo o ano. Também, 50 mil habitantes não podem continuar a ter uma única piscina que foi construída em 1978, curiosamente, por uma Câmara do Partido Social Democrata. Ainda as centenas de praticantes de ténis terão os tão desejados campos cobertos, única forma de lhes permitir levar por diante as suas ambições competitivas. Queremos que FAF seja também conhecido pelo desporto e pelos seus atletas. No futebol, não deixaremos de incentivar a Associação Desportiva de FAF e de lhes dar os meios necessários para que o espetáculo desportivo siga o rumo que todos desejamos. Os fafenses vibram com o futebol e querem o clube da sua terra ao nível dos melhores. O desporto automóvel merecerá também uma atenção muito especial. Queremos uma intervenção integrada com o Museu do Automóvel, que motive a vinda de gente de todo lado para o conhecer. Que seja um marco associado às atividades que se podem desenvolver, desde os ralis, às apresentações de automóveis, às concentrações de carros antigos, às feiras automóveis, às provas de todo o terreno. O automóvel, comigo, será a marca desta terra. Não podemos disparar para todo lado. É o desporto automóvel que leva o nome de FAF a todo mundo. Vamos valorizar o que temos e, em torno desse valor, vamos sedimentar o futuro. Quero ainda transmitir-lhes que a nossa ambição é o infinito. Como dizia o poeta, o homem sonha, Deus quer e a obra nasce. A nossa ambição tem por limite o limite das nossas capacidades e o limite das nossas potencialidades. Em conjunto, seremos capazes de construir um concelho muito melhor, um concelho de oportunidades. Não podemos é construir onde outros dividem e destroem. Só com esta coligação será possível voltar a unir FAF. Sabemos que as feridas se cicatrizam. Sabemos ajudar a cicatrizar, para que a política em FAF abandone as lutas centradas nos interesses pessoais e que se foque no que é importante para FAF, teremos que ser nós os vencedores. Hoje sabemos que a vitória está perto, mais perto que nunca. À nossa mercê, à vossa mercê. Queremos que saibam que o que antes era uma miragem, hoje é uma possibilidade séria. Que antes, onde antes era
impossível, a palavra que sustentava a posição de muita gente, hoje a palavra, e que todos reconhecem, é que é possível. Sei, por isso, que posso vencer as próximas eleições autárquicas. Tenho elementos em meu poder que apontam nesse sentido. Sei que teremos que trabalhar todos em conjunto para que efetivamente isso aconteça. Daqui até ao dia 1 de outubro temos um longo percurso a percorrer. Se todos nos ajudarem a concretizar o nosso projeto, poderemos sair vencedores no dia 1 de outubro. E sairmos vencedores é sairmos em nome de FAF, para servir FAF, e não para assistirmos àquilo que temos assistido em que o desígnio maior é o interesse individual, é o interesse pessoal de grupos e de famílias. O nosso propósito será sempre o de servir a nossa terra, de servir a nossa população, de empenhar o nosso trabalho nesse objetivo e de podermos, efetivamente, como diz o Honorati muito bem, na linha de intervenção, conjuntamente com a população, com os nossos jovens, podermos ter a definição concreta daquilo que é fundamental para o futuro de FAF. Hoje apontei alguns caminhos que entendo que são caminhos que a população reivindica, que a população quer, que a população efetivamente pretende para que nós possamos dar-lhes a melhor qualidade de vida. FAF é uma terra que tem condições para isso. FAF pode melhorar se efetivamente tiver serenidade para as suas decisões. Não pode, meus caros amigos, é começar-se o mandato com um determinado sentido de orientação e terminar-se com uma orientação exatamente ao contrário. Não pode transformar-se um espaço que é o espaço de todos, a Câmara Municipal, num espaço que é apenas o espaço de alguns. Hoje, penso que todos podem avaliar que o período em que os vereadores do PSD, eu e o Engenheiro Batista, estivemos a servir o Conselho, que a Câmara era uma Câmara de todos. Hoje podemos verificar, com a saída dos vereadores do PSD, que a Câmara já não é de todos. A Câmara é apenas dos socialistas e agora só de alguns socialistas. Por isso, meus amigos, termino dizendo-lhes 3 coisas. Uma só cara, uma só palavra, uma só ambição. FAF! Cada vez mais somos mais.